Capítulo 29. Reuniões e sociedades espíritas. Assuntos de estudo. Lição 343. Quando forem evocados parentes e amigos, alguns personagens célebres para comparar suas opiniões de além-túmulo com as que tiveram em sua vida, frequentemente fica-se embaraçado para alimentar as conversas sem que se caia nas banalidades e nas futilidades. Muitas pessoas pensam, por outro lado, que o Livro dos Espíritos esgotou a série de perguntas de moral e de filosofia. É um erro. Por isso, é talvez útil indicar a fonte de onde se pode tirar assuntos de estudo, por assim dizer, ilimitados. 344. Se a evocação de homens ilustres, de espíritos superiores, é eminentemente útil pelo ensinamento que nos dão, a dos espíritos vulgares não é menos, se bem que sejam incapazes de resolverem as questões de alta importância pela sua inferioridade. Eles se pintam a si mesmos, e quanto menos a distância que os separa de nós é grande. Mas neles encontramos relações com a nossa própria situação, sem contar que nos oferecem com frequência traços característicos do mais alto interesse, como os explicamos acima, no número 281, falando da utilidade das evocações particulares. São, pois, uma mina inesgotável de observações, não tomando mesmo senão os homens cuja vida apresente alguma particularidade sob o aspecto do gênero de morte, da idade, das boas ou más qualidades, de sua posição feliz ou infeliz sobre a terra, dos hábitos, do estado mental, etc. Com os espíritos elevados, o quadro de estudo se alarga. Além das questões psicológicas, que tem um limite, pode-se propor-lhes uma multidão de problemas morais que se estendem ao infinito em todas as posições da vida, sobre a melhor conduta a se ter em tal ou tal circunstância dada, sobre nossos deveres recíprocos, etc. O valor da instrução que se recebe sobre um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe a nós julgar. 345. Além das evocações propriamente ditas, os ditados espontâneos oferecem assuntos de estudo ao infinito. Consistem em esperar o assunto que apraza aos espíritos tratarem. Vários médios podem, nesse caso, trabalharem simultaneamente. Algumas vezes pode-se chamar um espírito determinado. O mais ordinariamente se esperam aqueles que queiram se apresentar e, frequentemente, eles vêm da maneira mais imprevista. Esses ditados podem, em seguida, dar lugar a uma multidão de perguntas cujo tema se encontra, assim, todo preparado. Devem ser comentados com cuidado para se estudar todos os pensamentos que encerram e julgar se trazem consigo um cunho de verdade. Esse exame, feito com severidade, é, como dissemos, a melhor garantia contra a instrução de espíritos enganadores. Por esse motivo, assim como para a instrução de todos,
poderá ser dado conhecimento das comunicações obtidas fora da reunião. Há aí, como se vê, uma fonte inesgotada de elementos eminentemente sérios e instrutivos. 346. As ocupações de cada sessão podem ser reguladas assim como segue. Primeiro, leitura das comunicações espíritas obtidas na última sessão passada a limpo. 2. Relatórios diversos. Correspondência. Leitura das comunicações obtidas fora das sessões. Relação de fatos interessados ao Espiritismo. Terceiro, trabalhos de estudo, ditados espontâneos, perguntas diversas e problemas morais propostos aos espíritos, evocações. Quarto, conferência, exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre os diferentes pontos da ciência espírita. Questão 347. Os grupos nascentes são, algumas vezes, tolhidos de seus trabalhos por falta de médiuns. Os médiuns, seguramente, são um dos elementos essenciais das reuniões espíritas, mas não são o elemento indispensável, e haveria erro em crer que, com a sua falta, nelas nada haveria a fazer. Sem dúvida, aqueles que não se reunissem senão com o objetivo de experimentação, não poderiam fazer mais sem médium do que os músicos em um concerto sem instrumentos. Mas os que têm em vista o estudo sério têm 1000 motivos de ocupação tão úteis e proveitosos como se pudesse operar por si mesmos. Aliás, as reuniões que têm médios podem acidentalmente encontrarem-se sem eles, e seria deplorável que crescem. Nesse caso, nada mais teria a fazer do que retirar-se. Os próprios espíritos podem, de tempos em tempos, colocá-los nessa posição, a fim de lhes ensinar a passar sem eles. Diremos mais, que é necessário, para aproveitar seus ensinamentos, consagrar um certo tempo para meditá-los. As sociedades científicas não têm sempre os instrumentos de observação sob os olhos e, todavia, não têm dificuldades em encontrar assuntos de discussão. Na ausência de poetas e oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras de autores antigos e modernos. As sociedades religiosas meditam sobre as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo e tirarão um grande proveito para seu adiantamento, estabelecendo conferências nas quais se lerá e comentará tudo o que se referir ao Espiritismo, pró ou contra. Dessa discussão, onde cada um dá o tributo de suas reflexões, cintilam traços de luz que passam, desapercebidos numa leitura individual. Ao lado das obras especiais, os jornais fornecem fatos, relatos, eventos, sinais de virtude ou de vícios que sobressaem de graves problemas morais que só o Espiritismo pode resolver. E está ainda aí um meio de se provar que ele se liga a todos os ramos da ordem social. Colocamos em causa
que uma sociedade espírita que organizasse seu trabalho nesse sentido, procurando os materiais necessários, não encontraria bastante tempo para dar as comunicações diretas dos espíritos. Por isso pedimos, sobre esse ponto, a atenção das reuniões verdadeiramente sérias, as que têm mais ânimo para se instruírem do que para procurarem um passatempo. Vê o número 207, capítulo da formação dos médiuns. Rivalidade entre as sociedades. Questão de número 348. As reuniões que se ocupem exclusivamente das comunicações inteligentes e as que se dedicam ao estudo das manifestações físicas têm cada uma a sua missão. Nenhumas nem outras estariam no verdadeiro espírito do Espiritismo, se olhassem mal, e aquela que atirassem a primeira pedra na outra provaria só com isso a má influência que a domina. Todas devem concorrer, embora por caminhos diferentes, ao objetivo comum, que é a procura e a propagação da verdade. Seu antagonismo, que não seria senão um efeito do orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, não poderia senão prejudicar a causa que pretendem defender. 349. Estas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que possam diferir sobre alguns pontos da doutrina. Como dissemos no capítulo das contradições, essas divergências não incidem na maior parte do tempo, senão sobre os acessórios, frequentemente, mesmo sobre simples palavras. Haveria, pois, puerilidade permanecer à parte, porque não se pensa exatamente do mesmo modo. Haveria, pior do que isso, se os diferentes grupos ou sociedades de uma cidade se olhassem com inveja. Compreende-se a inveja entre pessoas que se fazem concorrência e podem chegar a um prejuízo material. Mas quando não há especulação, a inveja não pode ser senão uma mesquinha rivalidade do amor próprio. Como em definitivo, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que estão animados de um verdadeiro desejo de propagar a verdade, cujo objetivo é unicamente moral, devem ver com prazer multiplicarem-se as reuniões, e se houver concorrência entre elas, deve ser para que façam mais o bem. As que pretendam estar com a verdade, com exclusão das outras, devem prová-lo, tomando por divisa amor e caridade, porque tal é a de todo verdadeiro espírita. Querem se prevalecer da superioridade dos espíritos que as assistem, que provem pela superioridade dos ensinamentos que recebem e pela aplicação que fazem deles em si mesmos. Aí está um critério infalível para distinguir as que estão no melhor caminho. Certos espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam, às vezes, impor seus sistemas estranhos e impraticáveis, graças aos nomes venerados com que se adornam. O bom senso logo faz justiça, e essas utopias, mas até lá, elas podem semear a dúvida
e a incerteza entre os adeptos. Daí, frequentemente, uma causa de divergência momentânea, além dos meios que podemos para apreciá-los. Há um outro critério que dá a medida do seu valor. É o número de partidários que recrutam. A razão diz que o sistema que encontra mais eco nas massas deve estar mais perto da verdade do que aquele que é repelido pela maioria, e ver suas fileiras diminuírem. Tende também por certo que os espíritos que recusam a discussão dos seus ensinamentos é porque lhe reconhecem a fraqueza. Questão de número 350. Se o Espiritismo deve, assim como está anunciado, ocasionar a transformação da humanidade, isso não pode ocorrer senão pelo melhoramento das massas, a qual não chegará gradualmente e pouco a pouco, senão pelo melhoramento dos indivíduos. Que importa acreditar na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor, mais benevolente e mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humildes, mais pacientes na adversidade? Que serve ao avaro ser espírita, se é sempre avaro? Ao orgulhoso, se ele é sempre pleno de si mesmo? Ao invejoso, se é sempre invejoso? Todos os homens poderiam, pois, acreditar nas manifestações e a humanidade ficar estacionária. Mas tais não são os desígnios de Deus. É para esse fim providencial que devem tender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando ao seu redor todos aqueles que estão dos mesmos sentimentos. Então, haverá entre elas união, simpatia, fraternidade, e não um vão e perfil antagonismo de amor próprio, de palavra, antes que de coisas. Então, serão fortes e poderosos, porque se apoiarão sobre uma base inabalável, o bem para todos. Então elas serão respeitadas e imporão silêncio a toda zombaria, porque elas falarão em nome da moral evangélica respeitada por todos. Tal é a senda da qual temos nos esforçado para fazer entrar o Espiritismo. A bandeira que levantamos bem alta é a do Espiritismo cristão e humanitário, ao redor da qual somos felizes em ver já tantos homens se consagrarem sobre todos os pontos do globo, porque compreendem que aí está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Convidamos todas as sociedades espíritas a concorrerem para essa grande obra, que de um lado do mundo ao outro elas se estendam mão fraternal e lançarão o mal em redes inextricáveis. Correção. Segunda relatórios diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, narrativa de fatos que interessem ao Espiritismo. 2. Correção. 347. Os grupos recém-criados se veem, às vezes, tolhidos em seus trabalhos pela falta de médiuns. Estes, não a negar, são um dos elementos essenciais às reuniões espíritas, mas não constituem elemento indispensável e fora erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer. Sem dúvida, os que se reúnem apenas com o fim de realizar experimentações não podem, sem médiuns, fazer mais do que façam músicos, num concerto, sem instrumentos.
Porém, os que objetivam o estudo sério, a esses se deparam 1000 assuntos com que se ocupem, tão úteis e proveitosos, quanto se pudessem operar por si mesmos. Acresce que os grupos possuidores de médiuns estão sujeitos, de um momento para outro, a ficar sem eles, e seria de lamentar que julgassem só lhes caber, nesse caso, dissolverem-se. Os próprios espíritos costumam, de tempos a tempos, levá-los a essa situação, a fim de lhes ensinarem a prescindir dos médiuns. Diremos mais, é necessário, para aproveitamento dos ensinos recebidos, que consagrem algum tempo a meditá-los. As sociedades científicas nem sempre têm ao seu dispor os instrumentos próprios para as observações e, no entanto, não deixam de encontrar assuntos de discussão. A falta de poetas e de oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras dos autores antigos e modernos. As sociedades religiosas meditam as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo, e grande proveito tirarão daí para seu progresso, instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo o que diga respeito ao espiritismo, pró ou contra. Dessa discussão, a que cada um dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. A par das obras especiais, os jornais formigam de fatos, de narrativas, de acontecimentos, de rasgos de virtudes ou de vícios, que levantam graves problemas morais, cuja solução só o Espiritismo pode apresentar, constituindo isso ainda um meio de se provar que ele se prende a todos os ramos da ordem social. Garantimos que é uma sociedade espírita, cujos trabalhos se mostrassem organizados nesse sentido, munida ela dos materiais necessários a executá-los, não sobraria tempo bastante para consagrar as comunicações diretas dos espíritos. Daí o chamarmos para esse ponto a atenção dos grupos realmente sérios, dos que mais cuidam de instruir-se, do que de achar um passatempo, veja-se o N. 207, no capítulo da formação dos médiuns. 3. Correção: alguns espíritos, mais presunçosos do que lógicos, tentam por vezes impor sistemas singulares e impraticáveis, à sombra de nomes veneráveis com que se adornam. O bom senso acaba sempre por fazer justiça a essas utopias, mas, enquanto isso não se dá, podem elas semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. Daí, não raro, uma causa de dissentimentos passageiros. Além dos meios que temos indicado de as apreciar, outro critério há, que lhes dá a medida exata do valor, o número dos partidários que tais sistemas recrutam. A razão diz que, de todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento nas massas, deve estar mais próximo da verdade, do que os que são repelidos pela maioria e vêm abrir-se aros nas suas fileiras. Tende, pois, como certo o que, quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhecem a fraqueza destes. 4. Correção: 350. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na diversidade. De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento, ao orgulhoso, se conserva cheio de si, ao invejoso, se permanece dominado pela inveja. Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionaria. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, portanto, é que devem tender todas as sociedades espíritas sérias. Grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então, haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em inabalável alicerce, o bem para todos. Então, serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica, que todos respeitam. Essa é a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede.
A bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver, em todas as partes do globo, congregados tantos homens, por compreenderem que aí aqui está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra. Que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos e eis que terão colhido mal em inextricáveis malhas.